Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Vocês entendem, mas nem todo mundo entende. Crítica pessoal, eu acho que, cara, não cabe dentro do futebol. Porque não cabe se você, é careca e não vai fazer um implante de cabelo. Sim. Porra, que merda, não vai fazer. Por isso que não rende, não faz um implante de cabelo. Porra, é comigo. Foi isso É que eu quero gordo, fazer, hein, galera. é gordo pra caralho, não rende porque é gordo pra... Não, irmão, porra. Critica profissional. Sim, o jogador, Profissionalmente. a atividade dele. Exatamente. Se o cara não tá bem dentro de campo, você procura entender por quê. Se não existe uma razão, se não é o Everton Ribeiro atuando de lateral esquerdo, Sim. por exemplo, É. você entende a razão, né? E fala, se alguém acha que o Everton Ribeiro tava de sacanagem jogando de lateral esquerdo na época que foi pedido que ele jogasse de lateral esquerdo? Não, ele tava lá fazendo o melhor dele. É. Mas o melhor dele não é suficiente para aquela posição, porra. Sim. Entendeu? Agora, você chegar e fazer um ataque pessoal é que é complicado, sabe? E isso acontece muito, muito, muito. Então, quando isso acontece com alguém que tem o microfone na mão, parece que aquela pessoa tem uma informação relevante para te contar, ou que ela sabe, entendeu? Então, tipo, alguém falou isso pra... Não, ninguém falou. Tanto quem falou pra mim. Ah, é o que falam por aí. Como é o que falam por aí, cara? Isso Que tipo de isso apuração é resposta. é essa? Isso é resposta apuração de um irmão, é resposta Cara, de é uma uma apuração mãe. baseada em quê? No Google, porra? Na Flá Twitter, na parte da Flá Twitter que ataca determinado jogador? Aí eu vou fazer uma ligação. Será que aquela matéria que o Vene fez talvez não tenha influenciado? Porque, se eu não me engano, a matéria acho que foi no jornal O Dia, que é um jornal relevante aqui no Rio de Janeiro, né? Aham. Então, às vezes, o cara olhou ali, por confiar até no Vene, e falou, tem uma... Então, ele fala uma... que foi por isso. Aham. E fala que ele viu lá. Sim. Falar que falou por sim, aí, não, porra. É complicado, é. Entendeu? Ele pode falar, ele pode citar, ué. Se é uma matéria pública, ele cita. E aí ele vai ser interpelado ou não, dependendo da situação. Mas isso já aconteceu, por exemplo, com o Diego. Quando o Diego fez aquele vídeo falando de alguns jornalistas e tal Sim. no canal dele, o PVC fez uma matéria falando sobre isso. Eu levei o PVC lá no meu podcast, tô até para levar ele de novo. Eu levei o PVC lá, mas eu conversei com ele na época. Ele falou assim, quando o Diego fala que alguns jornalistas, não sei o quê, ele não tá, ele tá jogando a categoria toda no... Eu falei, não, cara, ele não falou, ele citou, tá lá no Twitter, tá citado quem são os jornalistas que ele queria dizer. Não tá, não vi. Pois é, mas tá lá, pra todo mundo ver. E depois ele acabou falando, não sei se ele postou, não sei, mas a coisa ficou esclarecida. Então, assim, eu não tô dizendo que é um mau trabalho no caso do PVC, eu lembro que você de tá apuração. falando, sim. Mas, assim, não é um mau trabalho dele, até porque ele é um cara muito bom. Mas, às vezes, ele se baseia numa determinada situação sem entender o contexto geral. Não tô falando PVC, tô falando de uma forma geral. Sim. Ele vai numa mentira que é contada várias vezes, que vira realidade. E isso é muito nocivo para todo mundo, cara. Pro ambiente do Flamengo, pro ambiente da torcida, torcedor, cara. Que é o mais fanático, aquele cara que só tem aquilo ali para dar alegria, que a gente sabe Sim. que eu acho que é a maioria da torcida do Flamengo, Sim. e de todas as torcidas do futebol são assim. O cara fica ansioso para ver o Flamengo jogar e para qualquer jogo, tá? O cara já tá pensando o que vai acontecer contra o Maringá, tá tenso do Flamengo, Flamengá, dá merda. E aí ele começa a ser bombardeado por aquilo, isso só piora a cabeça dele. Porque essa questão, por exemplo, do Diego, até fiz algumas críticas na época, justamente até muito parecidas com o que o PVC fez. Pô, eu lembro do vídeo que você tá falando, que ele tá até no sofá, acho que na casa dele, e porque, assim, eu até entendo, né, do fato dele falar assim, não vou citar nomes diretamente ali, pra mim no vídeo não tinha, né, porque, tipo, pra não fulanizar e tal, mas aí, tipo, cai numa generalização, porque o cara pega e inclui todo mundo, assim, Uma categoria. E aí eu lembro que até depois, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, aí o Diego e o Gabigol, né, seu Vene. E o Vene, ele foi muito malandro naquela situação ali, porque
ele soube utilizar aquilo a favor dele. Ele botou no canal dele, assim, lá, a chamada Seu Vene Casagrande e tal. Como é que ficou essa relação, o Vene... Aí teve aquele caso no passado também, do Diego entrando ali na entrevista do Thiago Maia. Aí ele fala assim, meias verdades, isso até virou meio que um meme, né? O jornalista de meias verdades. Que eu achei desnecessário aquilo ali. Assim, vamos lá. É difícil, cara. Então, assim, é uma linha. Eu entendo o Diego, tá? Eu entendo, assim, o Diego de ficar chateado, do Diego de algumas situações que o Vene já colocou, já publicou. Eu super entendo isso, o sentimento do Diego, né? E aí, assim, aí a gente... É uma coisa muito mais profunda, acadêmica. Como que o jogador combate aquilo que ele entende que não é verdade, porque, como você falou, então, às vezes tudo que o cara fala vai reverberar e às vezes é bom não falar pra deixar aquilo passar. É uma faca de dois gumes pra caramba. Sim. Mas ali, tipo assim, parecia que expôs uma situação como se não fosse uma parada profissional, entendeu? Tipo assim, o cara chega ali e invade o trabalho que o cara tá fazendo ali, porque o Vene Casagrande estava trabalhando e estava também o Thiago Maia, que é um amigo, um colega do Diego. Eu sei assim, que resumindo, aquilo ali não repercutiu de forma positiva para o Diego, por mais que eu entenda, tipo, o pessoal falando negócio de panela e tal, e de que como que aquilo estava sendo visto internamente. Como é que aquilo repercutiu depois daquela situação ali, dentro dessa questão do Diego, do seu trabalho ali também junto com ele? Cara, então, olha só. Eu entendo o que você tá falando, mas você também, eu acho, que tem que avaliar o outro lado. Sim, o lado do O Diego. tipo de notícias, de novo, assim, várias notícias mentirosas que foram publicadas a respeito do Diego por vários jornalistas. Nem sempre é culpa do jornalista, porque ele é brifado, assim, ele recebe aquela informação de alguma fonte Sim, e talvez, assim, não veja a motivação da fonte para estar passando aquilo, simplesmente passou a fonte, é uma fonte confiável, que já passou coisas interessantes, importantes, ele vai lá e fala. Tô falando do Vene especificamente. sim, tá Tô falando de falando forma geral, de um modo geral. É assim que funciona. Vocês são imprensa, vocês sabem Sim. como funciona. Muitas vezes esse tomar lá da cá acontece. Sim. E a fonte tem a motivação dela também. Exatamente. Então, assim, às vezes o cara não necessariamente está mentindo, mas às vezes ele não fez uma apuração querendo escutar o outro lado também, Sim. antes de publicar. Isso acontece muito. E aí, o tipo de prejuízo, eu não estou falando de financeiro, não, estou falando de prejuízo de psicológico, mental, filhos sofrendo em escola, a mãe, a esposa sendo xingada, Sim. Maracanã atacando, criando toda uma panela de pressão, uma situação desnecessária para aquela situação que muitas vezes, na maioria delas, é mentirosa. Então, talvez a reação do Diego não tenha sido a melhor, no ponto de vista de um colega de classe, por Sim. exemplo, né? De um cara ali que tá fazendo o trabalho dele e tal. Mas, por outro lado, também tem que se entender quantas vezes essas notícias geraram ataques pro cara e quantas vezes ele resolveu ficar calado, né? A partir do momento que ele vê o cara ali dentro do clube, entrevistando um jogador, tendo essa moral que poucos têm. Sim. Quantas vezes vocês tiveram essa moral de entrevistar um cara dentro do Flamengo exclusivo? Nunca. A gente aqui... Coluna já fez outras vezes, era outra gestão também, mas hoje em dia... Você tá entendendo? Então, junta tudo e ele vai e vomita. Sabe? A gota d'água, né? A gota d'água pra ele, entendeu? Mas assim, volto a dizer, eu não tô atacando ninguém, não tô fazendo juízo de valor, tô inclusive dando uma justificativa para talvez eles, que eu digo de uma forma geral, quem faz esse tipo de notícia que faz, porque faz, mas eu procuro entender os dois lados, sabe? Eu acho que se você fala o que você quer, às vezes você vai ouvir o que você não quer, entendeu? Às vezes não vai sair do jeito que deveria, sabe? Às vezes, por exemplo, quando ele falou que não ia citar os nomes, às vezes ele não quer citar o nome para não dar mais publicidade pro que aconteceu. Mas a gente tinha citado sim no Twitter. A gente
se não me engano, não sei se retuitou, ou se respondeu e retuitou, sabe? Porque tudo tem um limite, entendeu? Não estou justificando, de novo, Sim. não estou justificando. Só estou tentando explicar uma outra visão, sacou? Talvez não tenha sido a melhor maneira, talvez não tenha sido da forma correta, mas foi uma reação ali de momento que ele se sentiu incomodado ao ver essa situação acontecendo no clube, Sim. entendeu? Mas assim, o que tinha que acontecer naquele momento aconteceu depois. Se alguém teve que chamar a atenção, chamou. Não sei se chamou, se não chamou. Mas a vida seguiu, entendeu? Tipo, mas é foda, porque às vezes o cara fala muita coisa e você não tem o direito de... Isso acontece diariamente, não só no esporte, de uma forma geral. Quantas vezes a gente vê uma matéria acusatória desse tamanho para qualquer pessoa e uma justificativa no dia seguinte desse tamanho? Na segunda página. Na primeira página para acusar, na segunda página para defender. Então, para defender assim, o cara comprova a situação. Neymar com a garota lá, Sim. é um exemplo claro. Porque ele fez isso, fez aquilo, não sei o quê. É um absurdo. Jogador acha que não tem jeito, jogador acha que... Aqui o vídeo, ó. Ó o vídeo. Ele não foi acusado quando publicou o vídeo, né? Foi criticado quando publicou o vídeo. Mas caraca. Aí, matéria... É porque o Neymar. Então a matéria acusatória era desse tamanho e a defesa era desse tamanho. Mas a defesa é sempre menor. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.